Hoje vamos fazer uma aula de árvores. Sempre quando a gente vai fazer uma tela, a gente tem que ter uma inspiração, não é mesmo? Então, a inspiração são as árvores da natureza. Desde criança na escola nos ensinam a fazer árvores, mas aquela arvorezinha que a gente fazia na escola, a gente vai hoje fazer com que ela cresça, com que ela fique colorida, com que ela tenha luz. Então vai ser um pouquinho diferente daquela arvorezinha que a gente aprendeu na escola, que era sempre um caule retinho, os galhos todos uniformes, e isso a gente tem que tirar um pouquinho da cabeça. Tem gente que diz assim, não sei desenhar nenhuma casinha. E quando tu pede para desenhar a casinha, ela faz aquele quadradinho com aquele triângulo e chama de casinha. É a casinha que nós aprendemos quando criança. Assim também as árvores. Como eu posso me inspirar então para fazer árvores bonitas, árvores diferentes? Primeira coisa é fazer a observação, é ver melhor, observar e ver como são as árvores. Eu andei por aí fotografando as árvores, observando onde estava a luz, como eram os galhos, como era a cor do tronco. E resultado, tenho muitas fotos de árvores, muitas fotos em horários diferentes. O que foi que eu concluí? Que uma árvore, para ficar bonita, bem pintada, eu preciso que ela tenha uma luz bonita. E que horário é bom para encontrar essa luz? Ou no início da manhã ou no final da tarde. Aí a gente tem aquela árvore com o sol batendo de um lado, com um aspecto bonito, e é possível fazer uma tela linda só de árvores. E é o que a gente vai tentar fazer hoje, uma tela só de árvores. Então, como foi que eu pensei em fazer? Além de pegar as fotografias que estão no meu computador, eu imaginei fazer um esboço no papel primeiro, fazendo como eu quero que a tela fique toda cheia de árvores. Eu vou começar com um coqueiro, daí um eucalipto, um pinheiro, araucária, e vou colocando as árvores aqui nesse caminho. Depois eu vou colocar neste lado outras árvores. O que eu quero chamar a atenção é muito sobre as folhas e os troncos. No final eu vou fazer uma luz que é o sol ao entardecer. E a gente começa então, eu sempre começo pelo céu, o céu será clarinho em cima e aqui no ponto de luz vai ser o sol. Primeira coisa que eu faço quando eu vou começar a pintar é escolher as cores. Eu escolhi então as cores azul da Prússia e branco, que eu vou fazer o céu. Vou fazer um azul bem clarinho para colocar bem em cima na tela que vai ser aqui. Depois eu escolhi o sépia para fazer troncos, o verde Vessi para misturar com o verde inglês, e eu misturo marcas de tinta. Eu tenho tintas de duas marcas aqui, da Corfix e da Acrylex. Vou escolher o amarelinho, que é esse cor de carne clara, para ajudar na luz. E mais um verde oliva, porque as árvores têm vários tons. Quando eu faço a observação das árvores, eu observo muito isso, que no meio das árvores o verde é escuro e muitas vezes, dependendo do horário, é até o marrom a gente pode utilizar para fazer o fundo das árvores. Eu coloquei o preto aqui porque eu vou precisar fazer um cinza. O cinza, utilizando o branco e o preto para fazer um cinza clarinho para colocar lá no fundo também. E o amarelo escuro. Também preparei aqui com os pincéis
então o pincel número 10, o 14, o 4, pincel número 4 e o número 0. Me preparei com um lápis. Tem gente que pinta, faz o desenho já com o pincel. Eu gosto de fazer, só que não apertar o lápis para não ficar manchado depois quando vai pintar. E tem uma trincha também para fazer o céu, que daí vai mais rápido fazer com a trincha. Tem uma espátula, que é para mexer a tinta. Uma água para caso eu precise, muitas vezes a gente nem limpa, nem lava o pincel, passa de um verde para o outro utilizando o pincel sem lavar. Como a tinta acrílica, ela precisa de vez em quando a gente lavar para não ficar empastando a tinta, e muitas vezes para molhar um pouquinho a tinta precisa um pouquinho de água. Então, quando está tudo preparado, eu posso começar o meu desenho. Vou começar fazendo o caminho, que a partir deste caminho eu vou colocando as árvores. Vocês vão notar que é um desenho fictício, não é, mesmo eu tendo as fotografias das árvores, dos lugares que eu fotografei, eu vou montar aqui uma floresta que está na minha cabeça. Vou fazer um trilho, um caminho bem estreitinho para caber bastante árvore. Vou marcar aqui onde eu quero o horizonte. Eu imagino que daqui para cima seja o céu, e daqui para baixo a terra, onde eu vou colocar as minhas árvores. Vou começar então pelo céu. Hoje eu estou utilizando um pratinho de isopor para fazer a mistura das cores. Sempre misturar as cores primeiro, não ir direto com a cor na tela, sempre fazer a misturinha. Estou fazendo um pouquinho, depois eu aumento conforme eu preciso, porque a gente não gosta quando sobra muita tinta, né? Vai fora. Então a gente vai fazendo de pouquinho. Agora pegando o amarelo, posso colocar um pouco de branco para não ir direto com o amarelo muito forte. E como é bonito o entardecer! As telas que a gente faz com o entardecer sempre ficam bonitas. E se usa o braço, vai e volta, porque fica mais leve, mais longe, não fica quadrado. Se a gente vai daqui até ali, fica quadrado o desenho, a pintura. Então, se trabalha esse movimento do pincel para lá e para cá. Eu vou fazendo aqui a tinta e vou usando aqui. Azul junto, porque agora é a sombra das árvores. A sombra das árvores eu não coloco azul, é só o cinza escuro e o cinza claro. Como já é a noitinha, o sol já está descendo, nós precisamos colocar um fundo escuro, não tão escuro naquela parte de lá, porque ali ainda está mais claro, mas mais escuro na parte de cá. Então o cinza é o preto com o branco, né?
sem o azul agora, porque agora é só o cinza. Não coloco o azul aqui porque eu utilizo esse cinza com azul para colocar no céu. Vai colocando aleatoriamente, não precisa ter um jeito especial. Pode ser um X, tem pessoas que usam fazer um X. Pode fazer assim, esfregando. Faz um cinza escuro. Sempre fazer aqui, não fazer a tinta na tela, de preferência aqui primeiro. E vai colocando. Por que a gente coloca fundo? Para não ficar uma árvore depois tudo branco atrás, branco da tela. Não fica bem. Não parece uma floresta. Aqui a gente quer encher de árvores para parecer uma floresta. Quanto mais para cá, mais escuro e maior. Falando então da perspectiva. Quando o dia está quente, a tinta vai ficando empacando, como dizem, né? Então a gente pode colocar um pouquinho d'água só na pontinha do pincel e molhar aqui para terminar com a tinta, ó. Tipo lavar o cantinho aqui e para terminar a tinta. Posso colocar um pouquinho de verde também aqui próximo, que aqui eu estou enxergando, estou perto, então eu posso colocar um pouquinho de verde. Um verde mais escuro. Posso colocar também no decorrer depois da pintura das árvores. Pode deixar sem. Porque quando eu for fazer a copada das árvores, eu vou precisar de verde. Sempre escuros por causa do momento. A primeira árvore que eu vou fazer vai ser o coqueiro, lá na pontinha. Eu vou fazer ele pequenininho. Posso fazer um grande aqui no meio também. O que vai acontecer? Eu vou pegar um pincel fininho e vou fazer com o cinza, porque está longe. Vou fazer aqui um coqueirinho. Posso escorar o dedo aqui para ter mais firmeza, ó. Coqueirinho é aquele que a gente fazia quando era criança também. Pequenininho lá, eu posso fazer um grande aqui. Por enquanto eu tô só fazendo a marcação. E aqui eu posso colocando um cinza mais escuro, até peguei um restinho do azul aqui. Eu torço o pincelzinho assim, isso é uma dica, pequena dica. Eu torço o pincelzinho para ficar a tinta só na pontinha. Porque se ficar a cerda cheia de tinta, ela pode estragar o desenho. Agora então vamos fazer o nosso eucalipto.
pegar o pincel, esse pincel de novo. Vou fazer o nosso tronco do eucalipto. Muitas paisagens têm eucaliptos, que a gente às vezes nem identifica, não diz assim, ah, é eucalipto, mas a gente pode dizer que é um eucalipto. O eucalipto tem um tronco fininho, a gente coloca, eu vou fazer 2. Quando tem um eucalipto, dificilmente tem 2 ou 3. São árvores que, quando são plantadas mais de uma, né? O tronco eu vou fazer bem clarinho, já fiz cinza, agora eu vou colocar no branco. Estou fazendo tudo na beirinha da estrada, mas pode ser mais para dentro. Fazer uma coisa que eu chamo na minha aula de tique-tique. E às vezes eu pego até um pincel mais velho, porque ele tá mais descabeladinho na ponta, daí fica bom. Vou pegar um pouco do verde, mas vou voltar lá pro cinza por causa do horário que eu tô pintando meu eucalipto. Já é quase noite. Vou fazer, então misturei aqui um pouquinho de verde, Vessi, com o cinza. Vou mexer aqui para ver como é que tá a minha tinta, porque eu não posso ir com um pincel cheio de tinta para lá. Tem que fazer alguns galhos de... O eucalipto pode ter galhos embaixo até em cima. Ó, vou virando o pincel para ele ficar fininho. Quero colocar bastante árvores na minha tela. Eu vou amontoando as árvores. Aqui eu fiz menor e fui subindo. Posso fazer mais um eucalipto aqui. Fazer mais um para vocês verem que os eucaliptos estão ficando cada vez mais próximo, maior fica. Como é noite, quase noite, o tronco já é clarinho. Quando eu tô pintando meio de lado, às vezes fica meio tortinho. Eu já posso utilizar, às vezes, se eu quero limpar o meu pincel, eu posso limpar aqui na estrada. Eu quero utilizar ele agora com verde, branco com preto, que é o cinza. Posso pegar o zerinho agora para fazer... Pegar o zerinho para fazer os galhos. Torcer para ficar só na pontinha. Tem muito eucalipto que ele já é branquinho, o caule. Daí, como a gente quer fazer o horário dele assim, já fica branquinho. Mal se enxerga. Não precisa enxergar muito o galho, porque tá longe, né? Se fosse aqui perto, tinha que enxergar melhor os galhos. A gente vai colocando, aparece. Só com a pontinha do pincel. Pode colocar mais uns galhos. Agora vamos partir para outro tipo de árvore.
Posso colocar umas mais grossas no meio, as mais finas na beiradinha, porque são as novinhas, né, que estão nascendo. No conjunto, depois fica bem bonito. Vamos tomar um chimarrão e vamos falar um pouquinho sobre a nossa tela. Aqui, ó, a gente pode colocar agora alguns arbustos. Não posso colocar o verde direto, né? Vamos ter que misturar o verde com o escuro para ficar um pouquinho mais escura a tela. E aqui a gente nota que ainda tá meio clara a tela, né? Nós podemos colocar umas nuvens mais escurinhas aqui que depois a gente pode fazer. Eu vou pintar um pouco da estradinha para passar para o lado de cá. Eu pensei para poder mostrar como se faz uma árvore colorida, que daqui a pouco a gente pode fazer um ipê, pode colocar ele mais para cá. Se eu colocar o ipê agora aqui em cima, o amarelo, vai se misturar com esse aqui e daí termina a ideia da sardinha, que seria essas cores. Então eu devo escolher, se eu estou inventando a minha tela, escolher, pensar antes, raciocinar. Se eu for colocar o ipê, onde ficaria melhor? Eu colocaria aqui, porque ele vai ficar deste lado e mais próximo, então eu colocaria ele aqui, que não vai importar com cores muito escuras no fundo e não vai misturar com uma outra cor amarela que tenha no fundo. Então sempre quando a gente está planejando uma tela que é nossa, que é a criatividade da gente, tem que pensar muita coisa antes. Não posso chegar aí jogando tinta e seja o que Deus quiser. Aqui eu pensei para não interferir muito nas árvores, para ficar essa telinha depois para a gente ficar olhando o tipo de árvores, de fazer deste lado um campo com árvores maiores, que no campo geralmente tem árvore grande, árvore que se chama, figueiras em campos. Eu posso fazer uma tela só um campo e uma árvore grande e dizer que aquela árvore é uma figueira ou umbu. Umbu é uma árvore que me faz lembrar da infância. Então vamos lá, vou terminar esse mate, que tem que fazer aquela roncadinha, né? Ó, para poder largar o mate eu vou ter que fazer o ronquinho. Deu. Agora então vamos seguir a nossa tela.
segmento da pintura aqui. Daí limpei aqui o pincel, né? Aqui não faz mal que ficou borradinho, porque aqui a gente vai utilizar fazendo as árvores. E aqui ficou bonitinho já, porque a beiradinha aqui ficou bem pintada. Então, são pequenas dicas que fazem a diferença. E vamos fazer uma bananeira. A bananeira, então, podemos desenhar aqui nesse cantinho. Eu selecionei algumas cores aqui para a gente fazer uma bananeira. Eu vou desenhar com o amarelo ocre. Aí nós temos o terra de siena, o amarelo claro, que é esse aqui, carne clara, o sépia, o verde inglês, o verde veci e o verde oliva. Para desenhar eu posso utilizar um redondo fino, número 2, ou 4, e este aqui também é número 4, que eu posso utilizar para desenhar também. Ele é mais larguinho, mas posso desenhar com esse aqui também, ó. Essa bananeira, como ela não tem muita luz, que a gente está fazendo de acordo com a luminosidade que vem de lá, podemos deixar assim. Mas se for uma luz daqui, a gente pode colocar bem mais um verde claro, um amarelinho, um branco. Mas eu gostaria de fazer ela assim para ficar de acordo com as outras árvores. E agora vamos fazer um ipê amarelo. Este amarelo do ipê é lindo, é o amarelo, eu chamo de amarelo ouro, mas aqui diz amarelo escuro. Eu chamo de amarelo ouro porque sempre me lembro o amarelo, parece ouro, né? Eu vou fazer um ipê, que vou desenhar um caule aqui, vou fazer ele bem alto.
aquele pincel velho, que ele é parecido com aquele nosso da... Esse aqui pode ser usado também, mas para fazer as bolinhas, porque o ipê ele parece que dá umas bolinhas de tanta flor, chega a ficar uma bolinha. Então, para não ficar muito fininho, eu não vou usar o leque. Vou usar esse pincel velho, que fica mais redondinho daí. Então, vamos fazer uma revisão do nosso quadro. No início eu poderia ter feito uma árvore do lado da outra e simplesmente mostrar como se faz uma árvore. Mas eu pensei em fazer assim para mostrar como se coloca uma árvore numa determinada paisagem. Pensei em fazer um céu com o sol já se pondo, para dizer que eu tenho que colocar a claridade, a luz da tela de lá para cá, porque lá está o sol. Então, na última árvore eu já fiz diferente, porque eu precisava mostrar o amarelo da árvore, das flores do ipê, então eu já saí fora um pouquinho da primeira intenção. Mas então, a primeira intenção era mostrar 10 tipos de árvores. Já ficou atrás do ipê os eucaliptos que eu tinha colocado, o coqueirinho, aí eu tinha colocado aqui 2 pinheiros. Aqui antes eu fiz um fundo que era para dizer que era uma floresta. Aqui uma árvore que pode sair os galhos lá de baixo, não precisa sair como essa aqui que é lá em cima, que começou a sair os galhos. Tem árvores que os galhos já saem aqui de baixo. Outro pinheiro, araucária, uma árvore seca, um coqueiro e o bambu ou taquara, que se chama, tem vários nomes. Depois eu passei para cá, fiz um campinho para mostrar também que posso colocar árvores em lugares abertos. Daí o que vai acontecer? Faz o campo e depois embaixo de cada árvore coloca alguma coisa. Essa aqui passou para baixo. Então eu coloquei um arbusto, uma árvore que eu posso dizer que é uma figueira, porque é uma árvore grande, frondosa, e um ipê amarelo, e aqui uma bananeira. Então são 10 tipos de árvores que eu posso colocar numa paisagem e que vai ficar harmonioso. E posso também fazer, como eu falei em um outro momento, que eu posso fazer apenas um campo com uma árvore e um céu bem lindo e já vai dar uma tela bem bonita.